Fala, minha turminha, show de bola com vocês, tudo beleza, tudo na paz? Toca aí, então. Está no ar o episódio número 2 do podcast 3 para 1. E se você não tem noção, não sabe que projeto é esse, vai lá pro episódio número 1 e eu explico este projeto, que na verdade é uma ideia de três grandes pensadores bombardeando de perguntas e questionamentos através de uma entrevista interativa a autores de grandes livros, grandes pensadores, tá certo? Para que possamos extrair o máximo de conhecimento de cada livro. Então, nós pegamos aí três grandes pensadores para provocar, para questionar, para bombardear de perguntas e questionamentos e provocações para extrair o máximo de conteúdo e aprendizado desses grandes autores, desses grandes livros que eu também gosto bastante. Tenho certeza que irá contribuir, irá facilitar a sua compreensão, e aqui você encontrará os principais conhecimentos, dicas práticas de livros que podem revolucionar o seu dia a dia, podem revolucionar a sua vida. E no episódio de hoje nós contaremos com três grandes pensadores, questionando, perguntando, entrevistando o Tiago Forte, autor do livro Criando o Segundo Cérebro. É um livro fantástico, sensacional, que eu recomendo que todos possam ler na íntegra também. Mas até lá você vai ter aqui uma pintadinha aí, uma pitada do que é esse segundo cérebro, o que é, quais os princípios, os conceitos e como colocar isso em prática. Então vem comigo, me acompanhe nesse episódio de hoje que está surpreendente. Bom, os nossos participantes hoje do podcast 3 para 1 são Isaac Newton, Eu Nightingale, Thomas Edison e o autor do livro Criando o Segundo Cérebro, Tiago Forte. Eu sou Ivan e eu vou ser aqui o narrador desse podcast. Vem comigo. Bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast revolucionário 3 para 1, onde três mentes brilhantes do passado se encontram com visionários do presente para explorar ideias que transformam o mundo. Eu sou o narrador que vai guiá-los por essa jornada de conhecimento e descoberta. No episódio de hoje, temos a honra de receber Tiago Forte, o especialista em eficiência e produtividade, por trás do conceito transformador do segundo cérebro. Vem comigo que tem muita novidade. E para entrevistá-lo, ninguém menos do que Isaac Newton, Thomas Edison e Eu Nightingale. Bom, Isaac começa a fazer as perguntas, começa o episódio, começa o podcast fazendo a pergunta. Senhor Forte, é um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos direto ao ponto. O conceito de segundo cérebro sugere uma externalização da memória e do pensamento. Como você acredita que isso pode potencializar nossa capacidade intelectual e criativa? Tiago responde: Obrigado, é uma honra estar aqui. O segundo cérebro é fundamentalmente sobre usar ferramentas digitais para armazenar, organizar, gerenciar nossas ideias, conhecimentos e experiências. Ao fazer isso, liberamos nossa mente para se concentrar em tarefas de alto nível, como pensamento crítico e criatividade. Em vez de tentar lembrar de tudo, podemos usar esse sistema para nos ajudar a pensar melhor e a ser mais produtivos. Thomas Edison pergunta: Interessante, Tiago, mas como você sugere que alguém comece a construir e manter seu segundo cérebro? Existem métodos ou ferramentas específicas que você recomenda? Tiago Forte responde: Excelente pergunta, Thomas. A construção de um segundo cérebro começa com a captura de tudo que chama a sua atenção. Isso pode ser feito usando ferramentas digitais como notas, aplicativos de gerenciamento de tarefas e armazenamento em nuvem.
O próximo passo é organizar essas informações de maneira que façam sentido para você e que sejam fáceis de recuperar. Métodos como para, que quer dizer projetos, área, recursos e arquivo, é a prática da revisão regular são cruciais para manter esse sistema, o seu sistema eficiente. E o Nightingale pergunta: fascinante, Tiago. E sobre a profundidade desse conceito? Há algo além da eficiência e produtividade? Como o segundo cérebro afeta a nossa busca por significado e realização pessoal? Tiago Forte responde: absolutamente eu. O segundo cérebro não é apenas uma ferramenta para aumentar a produtividade. É uma forma de viver mais intencionalmente. Ao externalizar nossas memórias e ideias, ganhamos clareza sobre o que realmente importa para nós. Isso nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo, levando a uma maior realização pessoal. Isaac Newton pergunta: Tiago, inspirado pelo princípio de Pareto, que sugere que 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados, pergunto-lhe, quais são os 20% das ações que representam 80% do valor em construir e manter o segundo cérebro eficaz? Tiago Forte responde: Isaac, essa é uma pergunta excepcional e toca na essência da eficiência e eficácia. Em minha experiência, os seguintes componentes formam os 20% que oferecem os maiores retornos na construção de um segundo cérebro, e aqui eu vou revelar para vocês. Captura consistente. A prática de capturar consistentemente toda e qualquer ideia, insight ou informação relevante, essa ação garante que nada do que possa ser valioso se perca, servindo como a base para todo o sistema. Revisão regular. Dedicar um tempo para revisar regularmente o que foi capturado é crucial. Isso não apenas ajuda a manter o sistema organizado, mas também garante que você esteja sempre alinhado com seus objetivos e prioridades atuais. Simplificação. Regularmente, simplificar e limpar seu sistema de informações irrelevantes ou obsoletas. Isso mantém seu segundo cérebro leve e funcional, facilitando a localização de informações quando necessárias. Organização intuitiva. Organizar as informações de maneira que faça sentido intuitivamente para você, utilizando categorias, tags ou pastas. Uma estrutura que reflita seu modo de pensar facilita o acesso rápido e eficiente a essas informações. Engajamento ativo. Utilizar ativamente as informações armazenadas para criar, aprender e tomar decisões. O verdadeiro valor do segundo cérebro é realizado quando as informações aplicadas na vida real e não apenas armazenadas. Tiago Forte continua: essas ações, quando executadas consistentemente, formam a espinha dorsal do segundo cérebro, altamente eficaz e transformador, potencializando tanto a produtividade pessoal quanto ao crescimento intelectual e criativo. Isaac Newton comenta: com essa resposta esclarecedora, não apenas entendemos os pilares fundamentais para cultivar um segundo cérebro poderoso, mas também recebemos uma visão profunda de como a eficiência e a eficácia podem ser alcançadas através da aplicação consciente e seletiva de nossos esforços. E o Nightingale pergunta: Tiago, neste palco de ideias onde exploramos os recônditos da mente e da produtividade, pergunto-lhe, existe algo que você sempre quis compartilhar? Um pensamento, uma ideia, um insight, sobre a qual nunca lhe perguntaram? Este é o momento e o microfone é seu. Por favor, compartilhe conosco essa reflexão não solicitada antes. Tiago Forte responde: eu agradeço por essa oportunidade. Há algo sim que eu carrego comigo que raramente tenho a chance de expressar na profundidade que desejo.
é sobre a importância da vulnerabilidade na criação de um segundo cérebro. Muitas vezes falamos sobre ferramentas, sistemas e eficiência, mas esquecemos que no coração de todo o processo criativo e de aprendizado reside a nossa humanidade. O ato de nos abrirmos para o desconhecido, de admitir que não sabemos tudo, é essencial para o verdadeiro crescimento pessoal. Quando documentamos nossas jornadas, nossas dúvidas e nossos aprendizados em nosso segundo cérebro, estamos fazendo mais do que apenas compilar informações. Estamos criando um espaço seguro para explorar nossa própria evolução e transformação. Este ato de vulnerabilidade não apenas nos torna mais humanos, mas também amplifica nossa capacidade de conectar, aprender e, em última análise, ensinar. É um lembrete de que, no fundo, nosso segundo cérebro é um espelho da nossa jornada pessoal, refletindo não apenas o que aprendemos, mas como crescemos, mudamos e nos tornamos versões mais completas de nós mesmos. E o Nightingale pergunta: Tiago, você mencionou antes de começarmos a gravação que há um princípio revolucionário desenvolvido após a publicação do seu livro, algo que ainda não foi compartilhado publicamente. Poderia nos dar o privilégio de sermos os primeiros a aprender sobre isso? Tiago Forte responde: Claro, eu. Agradeço por me lembrar. O princípio que desenvolvi após a publicação do livro é o que eu chamo de dinâmica de feedback pessoal. É a ideia de que nosso segundo cérebro não é apenas um repositório estático de informações, mas um sistema vivo que se adapta e responde às mudanças em nosso ambiente e em nós mesmos. A dinâmica de feedback pessoal envolve a criação de loops de feedback dentro do nosso sistema de organização pessoal, onde regularmente revisamos e ajustamos nossas ferramentas, métodos e conteúdos com base em nossa experiência prática e nos nossos objetivos em evolução. Este princípio enfatiza a importância da reflexão e da interação contínua, não apenas para manter a organização, mas para promover um crescimento pessoal e profissional sustentável. Thomas Edison pergunta: Isso soa incrivelmente poderoso. Poderia dar um exemplo prático de como funciona? Tiago Forte responde: Com certeza, Thomas. Imagine que você usa um aplicativo de notas para capturar ideias. A dinâmica de feedback pessoal sugere que você não apenas armazene essas ideias, mas também reserve um tempo regular para revisá-las, perguntando-se: Isso ainda ressoa comigo? Como isso se conecta com meus projetos atuais? Essa revisão pode levar à reorganização de suas ideias, à fusão de conceitos ou até mesmo à eliminação de notas que não servem mais a um propósito. Esse processo contínuo de revisão e ajuste garante que seu segundo cérebro permaneça alinhado com seus valores e objetivos atuais, tornando-o uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Thomas Edison comenta: Senhores ouvintes, enquanto nos aproximamos do final deste episódio, fica claro que o conceito de segundo cérebro oferece mais do que ferramentas para a produtividade. Oferece uma nova maneira de viver e aprender. Tiago Forte nos deu vislumbre fascinante de como podemos aproveitar a tecnologia para ampliar a nossa capacidade intelectual e emocional. Tiago Forte se despede, agradecendo o convite e comenta que foi sensacional. E você, o que achou desse episódio? Comenta aqui comigo, deixa o seu like, compartilhe com pessoas que devem ter acesso a essa informação, esse conhecimento do segundo cérebro, tá bom? Comenta aqui se você está gostando ou não, para ver se eu continuo com esse projeto, tá certo? E não perca os próximos capítulos, os próximos episódios. Vem muita coisa boa, muita novidade. A gente só está começando e eu conto com a sua costumeira audiência e tenho certeza que você vai tirar muito bem proveito de todo esse conhecimento que está sendo compartilhado aqui
Até mesmo porque nós temos grandes pensadores provocando grandes outros autores de grandes livros, best-sellers e tudo mais. Então fica comigo, acompanha e até a próxima. E não perca, não perca!